Vamos então, pessoal, para a aula sobre clientes que são MEI, tá? Como abordar, como tratar e como resolver as questões do cliente que tem um MEI. Hoje é muito comum o empresário ser MEI, né? E como que a gente pode abordar e como que a gente vai conseguir financiar para esses clientes? Vamos lá. O primeiro ponto é definir como que nós vamos aprovar o crédito desse cliente que é MEI, né? Como a gente vai saber isso? Se a gente vai enquadrar ele como autônomo, se a gente vai enquadrar ele como informal, ou se a gente vai enquadrar ele daqui a pouco como empresário. São algumas opções que a gente pode enquadrar o cliente que é MEI. Primeiro ponto para descobrir isso, né, é saber o quanto que ele ganha, de fato, quanto que é a renda dele. Cliente do MEI, eu já tive clientes que ganhavam R$ 2.000, R$ 4.000, R$ 8.000, R$ 20.000, R$ 40.000 por mês sendo MEI. É óbvio que esse cliente não deveria estar enquadrado no MEI, mas quando ele chegou para a gente fazer análise de crédito, ele estava. E o nosso papel é a gente conseguir ajeitar de uma forma que ele, de fato, consiga apresentar renda e financiar o que ele pode financiar. Porque se ele tem capacidade, a gente tem que emprestar. Então, o primeiro ponto é definir como enquadrar o cliente. E como que a gente vai saber isso? Primeiro, vocês têm que saber quanto que ele ganha, né? Então, com isso, vocês podem conversar com ele numa entrevista, né? Levando no imóvel, quem é corretor ou CCA, conversa com o cliente, vai entender o que que ele faz, quanto que ele ganha. E o primeiro ponto, o principal é se ele declara o imposto de renda. Por quê, Murilo? Porque se ele declara, fica muito mais fácil de enquadrar esse cliente. Fica muito mais fácil a gente aprovar ele, tá? O primeiro ponto é ver se ele declara. E, se de fato ele declara, se o valor é suficiente. Porque muitas vezes ele declara, mas declara no isento, né? Ou não declara. Então, o que que a gente segue? Se o primeiro ponto é que ele declara, então, se declara, 2 pontos. É suficiente? Pergunta. Se é suficiente, se sim, avalie e aprova o crédito. Agora, se não é suficiente, mas o cliente declarou dentro do prazo, né, que a Caixa aceita, que é com até 30 dias de atraso, a orientação é o cliente retificar o imposto. Porque se ele ganha mais, de fato, vocês viram, conversaram com ele ganha mais. Daqui a pouco tem movimentação bancária mostrando que ganha mais, tá? E ele declarou no prazo, ou no máximo com 30 dias de atraso, não tem problema algum retificar o imposto de renda. E aqui, quando for retificar, ele pode colocar, né? Vamos botar aqui, opa, ele pode fazer o quê? Ele pode retificar como daqui a pouco rendimentos tributáveis, que aqui vai entrar rendimentos da empresa ou de autônomo, né? Muitos MEIs também são autônomos, ou ele pode botar até como lucros do MEI, que é um rendimento isento. E aí vocês vão fazer o seguinte agora. Depois que acabar essa aula, vocês vão para a aula de imposto de renda e vão ver lá tudo que a gente pode fazer no imposto de renda dos clientes, tá? Mas aqui na aula para o MEI se o cara declarou e está tudo certo, segue o baile. Se ele declarou, mas declarou isento ou declarou pouco, retifica o imposto do cara, né? Retifica não, orienta ele a retificar e, né, passa daqui a pouco algum contador que possa ajudar ele, se ele não tem, vocês vão orientar e ajudar ele a deixar a renda como deveria ser, porque se ele tem esse rendimento, ele já deveria ter declarado antes. Então, ajeitou ali, retificou o imposto, botou o que ele realmente ganha, segue o baile. Agora, Murilo, meu cliente, não declarou imposto de renda, não está em época de declaração, porque se tiver em época de declaração e ele não tiver declarado, super simples, pede para ele fazer a declaração dele. Fez a declaração, vocês podem aprovar o crédito. Agora, Murilo, meu cliente, não declarou imposto de renda, não estou em época de declaração, o que que eu posso fazer? Bom,
Nesse caso, onde o cliente não declarou e não tem como declarar, porque está fora do prazo, ele tem duas opções. A primeira e pior delas é a informal, que vocês vão também na renda informal lá para ver a aula, mas que o limite hoje é 2.350 da renda que aprova no sistema. Então, vocês vão para essa renda aqui. Agora, se essa renda aqui não compra o que vocês querem, se ele não tem uma esposa que tem outra renda, se é só ele, por exemplo, vocês têm que ir para uma outra linha que é o quê? O MEI, ele nada mais é do que um empresário individual. Porém, o MEI tem uma coisa que ele não aceita Prolabore. Então, aqui, ó, MEI não aceita Prolabore. Se vocês forem na aula de Prolabore que eu dei, vocês vão ver que o MEI não pode emitir Prolabore. Mas nada impede do cliente que é MEI sair do MEI. Nada impede dele sair do MEI. Eles chamam de fazer um desenquadramento, né? Isso aqui leva, tá? Junta comercial e tudo, em média, depende das regiões, 10 dias, tá? Digamos que hoje é dia 15, digamos, tá? Hipoteticamente, hoje é dia 15. O cliente de vocês, no dia 15, vai solicitar o desenquadramento, vai transformar, então, daqui a 15 dias, ali no dia 25, esse cliente já vai ter uma empresa fora do MEI. Pode ser aqui, daqui a pouco, uma ME ou uma limitada, né? Aqui vai ter as opções que ele pode enquadrar. Saindo do MEI, tendo essas empresas aqui, ou ele tem uma ME ou uma limitada, vocês podem já no próximo mês, por exemplo, dia 1º, ó, dia 25 ele saiu. No próximo mês, vocês já podem pedir para ele o quê? Emitir recibo de Prolabore. Por quê? Porque lá na aula do Prolabore eu mostrei para vocês que não é aceito o Prolabore de quem é MEI. Porém, se ele fizer esse procedimento, não estiver mais dentro do MEI, ele pode sim emitir um recibo de Prolabore, que, para quem não sabe, o recibo de Prolabore no sistema da Caixa, ele é o mesmo do contra-cheque. Então, nesse caso, é como se vocês estivessem apresentando um contra-cheque. E, nesse caso, vai apresentar o recibo de Prolabore, aí vocês vão na aula do Prolabore, muitas agências vão pedir para vocês movimentação bancária e tudo mais para comprovar aquela renda, mas a gente não está falando aqui de um cliente que não tem renda, a gente está falando de um cliente que tem e quer comprar e precisa comprar, e se ele não fizer algum desses passos que eu estou mostrando para vocês aqui, ele vai sair frustrado, ou muitas vezes, pior do que isso, ele já teve com outros profissionais, outros corretores, outros CCAs, outras construtoras e já saiu decepcionado por não ter conseguido o crédito, por não ter visto esse passo a passo aqui. Então, com isso aqui, vocês podem oferecer para ele isso aqui. Sair do MEI, desenquadrar, ele vai ter mais custo? Claro que ele vai ter, mas aí ele tem que conversar com o contador, ou vocês indicam um contador parceiro de vocês, para ver quanto vai custar. Mas nada nessa vida é de graça, né? Não existe almoço grátis. Aqui ele vai estar comprando o imóvel dele. Então, é uma oportunidade que vocês podem mostrar para ele. Se futuramente ele quiser voltar para o MEI, pode também. Tem uma regrinha de transição, ele vai poder voltar futuramente. Mas para fazer financiamento, para estar enquadrado no normativo do banco, é dessa forma aqui. Então, ele desenquadrou, emitiu o Prolabore, e com o Prolabore, muito provavelmente, ele vai sim aprovar o crédito. Então, nesse caso aqui, aprovar o crédito. Entenderam? Então, olhem as opções que a gente tem. Pô, vocês pegaram o cliente que é MEI, ele tem a opção dele ser informal, ele tem a opção já, daqui a pouco, dele ter imposto de renda, já declarar, suficiente, ok. Se não é suficiente o que ele já declarou, ele pode retificar o imposto de renda. Se não era suficiente o que ele declarou, não dava para retificar o imposto de renda, porque estava fora do prazo, ele não tinha declarado na época, ele pode ainda desenquadrar do MEI e no próximo mês emitir um recibo de Prolabore. Então, para o cliente que tem uma MEI, vocês precisam seguir esse passo a passo. Com isso aqui, vocês vão virar muito, muito, muito mais negócio. Então, vocês vão ir nas aulas que eu falei e depois vão assistir de novo essa aula aqui. Quem tiver dúvida vai botar aqui embaixo, mas essa aula aqui vai trazer muito negócio
para todos os meus alunos, tá bem?